Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo eu trago para vocês 15 conceitos de hardware que todo estudante precisa conhecer. Vamos falar de 15 conceitos da área de hardware que todo estudante de tecnologia precisa conhecer mesmo que não trabalhe especificamente com hardware. Sem perder tempo, vamos ao primeiro conceito. O primeiro conceito é o conceito de CPU, Central Processing Unit, ou Unidade de Processamento Central. O que é a CPU? Basicamente é o microprocessador do seu computador, ou simplesmente o processador da sua máquina. Esse é o componente que realiza a maior parte do processamento de dados na máquina. Ele é como se fosse uma espécie de cérebro da máquina. Recebe a entrada de dados, faz o processamento e processa as saídas. O processador ele tem duas áreas principais internamente, a unidade de controle e a unidade lógico-aritmética. Uma para obter as instruções da RAM, decodificar e executar, e outra para fazer as operações aritméticas e lógicas. As CPUs modernas possuem mais de um núcleo de processamento, por isso são chamadas de CPUs multicore, por exemplo, quad-core ou octa-core. E uma informação importante para você que está iniciando no mundo da informática, do hardware. CPU é o microprocessador, não é o computador em si. Muitas pessoas confundem o gabinete do computador, a máquina em si completa, com o processador e chamam aquele gabinete de CPU. Não é CPU aquilo chama-se gabinete. CPU é um componentezinho pequenininho, mais ou menos desse tamanho, que você vai encontrar lá dentro da máquina conectado à placa-mãe, que é um dos conceitos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Segundo conceito extremamente importante que você precisa estudar e aprender a respeito, o conceito de bit-byte e sistema binário. Os computadores funcionam trabalhando os dados, processando os dados sempre na forma de zeros e uns, utilizando o sistema binário de numeração, que tem apenas dois dígitos disponíveis, o 0 e o 1. O 0 e 1 são chamados de bits, então o 0 é um bit e o 1 é um outro bit. E a gente pode associar esses bits para formar unidades maiores, por exemplo, o famoso byte, que é a combinação de 8 bits. Um byte, por exemplo, pode representar um caractere qualquer no seu teclado. E com o sistema binário de numeração, a gente consegue representar todos os números existentes. Mas não só os números, também representamos caracteres, datas, imagens e até mesmo esse vídeo aqui não passa de uma sequência de zeros e uns gravados em um disco rígido de computador. Então esse é um conceito que você precisa conhecer muito a fundo, bit-byte, e conhecer o sistema binário. Por exemplo, saber fazer conversões de bases. Aqui na Boston Treinamentos temos alguns vídeos mostrando como você pode realizar essas conversões de base de um sistema para outro. Próximo conceito importante, diferença entre RAM e ROM. RAM e ROM, RAM e ROM, são memórias. RAM, Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Essa é a memória principal do sistema. É onde os programas que você abre, os arquivos que você abre, ficam armazenados durante o processamento, durante sua execução. É uma memória de média capacidade, que você mede geralmente em gigabytes e armazena temporariamente os dados, portanto, que estão sendo processados. Já ROM, Read Only Memory, é uma memória apenas para leitura. Essa é uma memória de pequena capacidade, pequena mesmo, que guarda programinhas que geralmente são empregados na inicialização do sistema ou que guarda configurações que o sistema utiliza em algum momento. O famoso programa de setup da máquina, por exemplo, fica num chip de memória ROM localizado lá na placa-mãe. No geral, a memória ROM ela não é alterável, a não ser com programas específicos, ao passo que a memória RAM ela é alterável o tempo todo. Então ela é uma memória que a gente chama de memória volátil, porque o conteúdo dela pode se perder, e ela é uma memória de acesso aleatório, porque você pode acessar qualquer parte dela a qualquer instante. Quando eu digo você, na verdade eu quero dizer o microprocessador. Aqui você está vendo a fotografia de uma placa-mãe de computador, e você pode ver claramente aqui os slots de memória RAM. Então aqui você encaixa os pentes de memória RAM, que você pode acrescentar ou trocar à vontade, até o limite que a placa permite. E aqui em cima a gente tem um chipzinho de memória ROM, olha só. Nesse chipzinho aqui estão programas como a BIOS, o Setup e o POST, dos quais a gente vai falar daqui a pouco. Esse chip já vem na placa-mãe e esses pentes de memória que você vai encaixar aqui você mesmo vai comprar. Já que a gente está falando de memória, um outro conceito importante é você saber diferenciar entre memória principal, convencional, e memória de massa ou armazenamento de massa. Os dois tipos são memórias, porque guardam informações. A ideia da memória no computador é essa, guardar informações. Só que a memória convencional se refere à memória RAM ou memória ROM, onde ficam basicamente programas armazenados e arquivos abertos, geralmente de pequena ou média capacidade. Já o armazenamento de massa se refere a dispositivos que têm grande capacidade de memória
e que a gente utiliza para armazenar arquivos ou programas por um largo período de tempo ou de forma permanente. Os exemplos mais clássicos de armazenamento de massa são os HDs do computador. Então, o disco rígido do seu computador é um dispositivo de armazenamento de massa. Ele é uma espécie de memória, porém é uma memória permanente. Você coloca a informação lá, a informação vai ficar até que você a apague. E esses dispositivos de armazenamento, eles devem ser estudados a fundo, porque eles são de crucial importância em qualquer sistema. Portanto, os dispositivos de armazenamento, que a gente também chama de storage em inglês, são os dispositivos que conseguem armazenar grandes volumes de dados por um tempo bastante extenso. Dispositivos primários, como a memória RAM, também são dispositivos de armazenamento, mas geralmente a gente utiliza o termo storage para os dispositivos secundários, esses que têm uma capacidade maior. Por exemplo, um disco rígido, um CD, um DVD, memória flash, um SSD, que é bastante comum hoje em dia, e até mesmo armazenamento em nuvem, por exemplo, um NAS ou um cloud. Sendo que cloud, na verdade, se refere a servidores na nuvem que têm, geralmente, HDs armazenando as informações dos usuários. E o que tem para a gente saber a respeito desses dispositivos de armazenamento? Muita coisa. Você precisa aprender, por exemplo, a particionar um disco, efetuar a formatação, trabalhar com permissões de acesso a arquivos e diretórios nesses discos, fazer backup e restauração de dados e assim por diante. Todos esses processos estão envolvidos em dispositivos de armazenamento, principalmente os secundários chamados de storage. Agora há pouco eu falei para vocês que existe um chip de memória ROM na máquina que armazena programas específicos usados na inicialização e configuração do sistema. Pois bem, esses programas também você precisa conhecer a fundo. Um conceito importante é o conceito de BIOS, POST e CMOS. O que é BIOS? Basic Input Output System, ou Sistema Básico de Entrada e Saída. Isso aqui é um programa que lê configurações a partir de uma memória especial e as aplica no momento da inicialização do sistema. Então, por exemplo, a ordem de boot da máquina é lida pela BIOS. Você pode ter uma senha de inicialização no seu sistema, lida pela BIOS. Você pode usar a BIOS para ativar ou desativar as portas USB do seu computador, e assim sucessivamente. Já o POST, Power On Self Test ou Autoteste ao ligar, é um programa que é executado toda vez que você liga o seu computador e que faz uma varredura dos principais dispositivos de hardware disponíveis. Se tudo estiver ok, a inicialização do sistema prossegue carregando o sistema operacional. Se houver algum erro com algum dispositivo principal de hardware, o POST vai acusar isso logo na inicialização com uma mensagem de erro típica. E finalmente, onde ficam armazenadas as configurações que você realiza com a BIOS? Não ficam na memória ROM, porque a memória ROM é só de leitura. As informações ou as configurações que você realiza com a BIOS ou com sistemas similares ficam armazenadas num outro tipo de memória presente na máquina, que é a memória CMOS, que é a memória de metal óxido semicondutor complementar. Essa sigla toda diz respeito, na verdade, à tecnologia eletrônica de fabricação desse tipo de memória. O que é importante é, essa memória está na placa-mãe, muitas vezes fica dentro do chipset ponte sul do seu computador e, por ser um tipo de memória RAM, ela perde o conteúdo quando você desliga a máquina. Mas na verdade ela não vai perder o conteúdo porque essa memória em particular nunca será desligada. É para isso que serve a bateria que existe na placa-mãe, para alimentar a memória CMOS e guardar as configurações de inicialização do computador. Bom, como já deu para perceber, a quantidade de conhecimentos de hardware que você precisa adquirir é muito grande. E como é que você faz para adquirir esses conhecimentos todos? Bom, além dos vídeos aqui do canal da Boston Treinamentos, a minha dica é esse livro, Montagem de Micros para Autodidatas, Estudantes e Técnicos, do Gabriel Torres. Para quem não conhece, o Gabriel Torres é fundador do Clube do Hardware e um dos maiores autores de livros de tecnologia em língua portuguesa. Eu mesmo aprendi muita coisa lendo os livros dele há muitos anos. Aqui na Boston Treinamentos a gente tem uma promoção especial para você adquirir esse livro no formato digital, em PDF, a um custo muito mais baixo do que um livro físico. O link está logo aqui embaixo na descrição desse vídeo e eu recomendo que você aproveite essa oportunidade. Esse é um livro muito bom que eu recomendo, já li e realmente vai fazer diferença na sua biblioteca técnica. Bom, retornando então aos nossos conceitos de hardware, o próximo conceito é o de portas de comunicação. Na verdade, a porta ela pode ser física ou lógica. Pode ser um dispositivo de hardware ou software. Fisicamente, a porta é uma conexão do computador. Você está vendo aqui na ilustração a parte traseira de uma máquina com várias portas físicas que permitem o acesso externo a dispositivos. Então você tem aí porta USB, porta de vídeo, HDMI, porta de rede para conexão de um cabo de rede, conexão para áudio e assim por diante. Também existem portas de software, por exemplo, portas de rede, que simbolizam serviços específicos que você pode acessar num servidor.
Exemplo clássico é a porta 80, que é usada para a gente acessar um servidor web, HTTP. Ou ainda a porta 143 para recebimento de e-mails com a IMAP e assim por diante. Então esse é um conceito que você precisa conhecer, é muito importante. Portas de comunicação, tanto físicas quanto de software também. Nosso foco aqui são as portas físicas. E as portas permitem o acesso a dispositivos de entrada e saída de dados. Então o que é um dispositivo de entrada? É todo dispositivo que captura informação do ambiente externo e leva para dentro da máquina para processamento. E o dispositivo de saída? Processo inverso. Informação que está armazenada na máquina ou processada volta para o ambiente externo, onde geralmente está o usuário. Então, exemplos clássicos: dispositivo de entrada, teclado, mouse ou microfone, ou até essa câmera aqui que está me filmando. Dispositivos de saída, o clássico é esse monitor que você está usando para assistir esse vídeo, uma impressora, uma caixa de som e assim sucessivamente. E alguns dispositivos têm ambas as funções. Por exemplo, uma placa de som ou algumas portas de comunicação, elas em tese podem ser consideradas como dispositivos de entrada e saída simultâneas, mas na verdade esses dispositivos estão mais para interfaces de acesso, porque permitem que a informação flua em ambos os sentidos, para dentro e para fora da máquina. E o próximo conceito é o conceito de barramentos. O que é um barramento? Barramento é uma via de dados, uma conexão entre dois dispositivos de hardware dentro do computador. É através dos barramentos que os dados, por exemplo, podem ir da memória RAM até o processador, do processador até a placa de vídeo e assim por diante. Existem vários tipos de barramentos na máquina, com características distintas entre si, sendo que a principal característica do barramento é a sua velocidade, ou seja, a taxa de transferência de dados, ou a sua frequência de operação. A gente mede geralmente a velocidade dos barramentos em Hertz, que pode ser kHz, MHz ou GHz, dependendo do barramento considerado. É importante conhecer os barramentos porque muitas vezes você precisa configurar o funcionamento desses barramentos lá na BIOS do computador. Se você olhar uma placa-mãe pela parte de trás, como você está vendo aqui na tela, você vai ver um monte de fiozinhos, de trilhas, né? Na verdade são fios impressos na placa. E esses fios, essas trilhas, muitas delas representam barramentos do computador. São vias de acesso de dados de um componente até outro componente. Pensa numa rodovia, por exemplo, ligando duas cidades. Aquela rodovia é um barramento. E um dos principais componentes que os barramentos se interligam são o chipset. Por que são no plural? Porque chipset é um conjunto de chips, pode ser mais de um. Então o que é o chipset? São chips soldados na placa-mãe que se comunicam com a memória RAM, com a CPU, com a placa de vídeo e com outros dispositivos. E que têm por função o controle de instruções e fluxo de dados entre esses dispositivos. Você pode ter placas com 1 até 4 chips constituindo o chipset. No geral, você vai ter dois. Um a gente vai chamar de chipset ponte norte e o outro ponte sul, tá? em sistemas mais tradicionais, por assim dizer. E o chipset é quem define qual vai ser o hardware suportado pela máquina. Como ele controla a máquina, ele define qual é o tipo de hardware que vai ser suportado. Então, até que processador eu posso colocar, a quantidade de memória que eu vou poder colocar na máquina, quantas portas USB ou SATA eu vou ter disponíveis no meu computador. É importante saber qual é o chipset da sua placa para poder, por exemplo, fazer a instalação dos drivers corretos para que a sua placa funcione, para que o seu sistema funcione de forma correta. Então, entender como é que o chipset funciona também é um conceito bem importante. Essa figura mostra a relação entre CPU, chipset, barramentos e outros dispositivos do seu computador. Então você está vendo os dois chipsets, os dois chips que formam o chipset, o North Bridge, ponte norte, e o South Bridge, ponte sul. O ponte norte é o controlador de memória, está interligando memória com PCI Express, né, barramento de vídeo, e a CPU. Existe um barramento interno que conecta um chip com o outro do chipset, o ponte norte com o ponte sul, e o ponte sul controla, por exemplo, placa de vídeo on-board, barramento IDE, SATA, USB, a comunicação com o teclado, com o mouse e assim por diante. E eu disse que você precisa conhecer o chipset da sua máquina para poder instalar os drivers adequados. E os drivers são outro conceito extremamente importante. Os drivers de dispositivos, ou device drivers, são arquivos que permitem basicamente a comunicação entre os dispositivos de hardware e o sistema operacional. Então, como é que o sistema operacional consegue acessar, por exemplo, a memória do computador ou os dispositivos como teclado, mouse e a placa de rede? Por meio de drivers e dispositivos. Sem um driver adequado, os dispositivos de hardware ou não funcionam corretamente ou simplesmente não são reconhecidos. Então é importante que você saiba identificar drivers e dispositivos, instalá-los e até atualizá-los quando versões novas são lançadas. Todos esses componentes dos quais falamos
eles são interconectados entre si por uma placa-mãe, ou motherboard. Então a placa-mãe é uma placa de circuito grande, que você vai ver assim que tirar a tampa do computador, e essa placa que permite a interligação entre os diversos componentes que existem na máquina. Não só os internos, os externos também, porque eles também são conectados à placa-mãe. E a placa-mãe que permite que os dispositivos troquem informações entre si. A placa-mãe tem várias portas de comunicação físicas, barramentos, chips, soldados, componentes eletrônicos e assim por diante. E não são apenas os computadores que têm placa-mãe. Na verdade, todo dispositivo que é processado tem uma placa. Nos PCs a gente chama de placa-mãe e em outros dispositivos podem ter outros nomes. A gente pode chamar de motherboard, a gente pode chamar de placa lógica, a gente pode chamar de placa de sistema e assim por diante. Esta, por exemplo, é uma placa-mãe de computador bem tradicional. Tem slots para memória RAM, tem ali um soquete para processador bem no meio, as portas físicas de comunicação na parte traseira e vários chips e outros slots. Já esta é uma placa lógica de um computador iMac da Apple. Tem a mesma função que uma placa-mãe de computador. Então ali você vai ter chipset, vai ter conexão traseira para dispositivos, vai ter portas de comunicação, vai ter porta SATA e assim por diante. Mas o formato dela é um pouco diferente. Ela é chamada de placa lógica, nesse caso Logic Board, para dispositivos desse tipo. Aqui um outro exemplo de placa lógica, dessa vez de um tablet. O tablet também é um computador, então ele também tem uma placa. Só que em vez de a gente chamar de placa-mãe, chamamos também de placa lógica. E como eu disse agora há pouco, a placa-mãe ela vem com vários dispositivos já conectados a ela, mas nem todos. Às vezes você precisa comprar uma placa e instalar na placa-mãe para expandir a sua funcionalidade. O dispositivo que você instala encaixando num slot é um dispositivo que a gente vai chamar de off-board. Off de fora, né? Ele vem de fora da placa e é encaixado ali. Já um dispositivo on-board é aquele que é integrado à placa-mãe, ou seja, é um chip que está soldado na placa, um circuito integrado que já está ali e geralmente não é substituível. Então esse é um conceito importante, diferenciar o que é on-board do que é off-board. Muitas vezes você vai querer desativar um dispositivo on-board para instalar um off-board de maior capacidade. E às vezes um dispositivo on-board para de funcionar e isso pode comprometer totalmente o funcionamento do seu computador. Então, resumindo, on-board é o dispositivo que está integrado à placa, soldado na placa, e o off-board é o dispositivo que você compra à parte e instala na placa, às vezes para expandir a sua funcionalidade. Aqui temos um exemplo de placa-mãe, com vários slots para você instalar dispositivos off-board, como esta placa de vídeo ou esta placa de rede, mas ela também tem dispositivos integrados, e a gente sabe disso porque a gente consegue ver portas de comunicação aqui atrás, uma porta de rede e uma porta de som, com os conectores de som, ou seja, os chips de som e de rede estão integrados aqui nessa placa, além de outros chips. Então, on-board e off-board. Um outro conceito importante é o conceito de sistema de arquivos, que está mais próximo, na verdade, de sistemas operacionais do que de hardware em si. Mas os sistemas de arquivos são criados dentro dos dispositivos de hardware, então você precisa ter esse conhecimento também, porque é atribuição do técnico de hardware, por exemplo, formatar e particionar um computador, um HD. Então o sistema de arquivos é o método de organização e acesso aos arquivos que ficam gravados numa mídia física, como um HD, como um disco óptico, como um disco removível, um HD externo ou um pendrive. Cada sistema operacional pode usar um sistema de arquivos diferente, ou seja, um método de organização diferente, que nem sempre vai ser compatível com outros sistemas operacionais. Então, às vezes, gravar um arquivo, por exemplo, numa máquina Windows, não significa que esse arquivo gravado vai ser lido numa máquina Linux ou macOS, vai depender do sistema de arquivos que você está usando. Exemplos de sistemas de arquivos. Para Windows temos, por exemplo, NTFS, FAT32 ou exFAT. Para Linux, ext3, ext4 ou ZFS. O OS X da Apple utiliza o APFS atualmente. E discos ópticos, olha que interessante. Um CD, um DVD, um Blu-ray, eles têm um sistema de arquivos próprio, que pode ser o ISO 9660 ou o UDF. Isso é importante, porque assim o arquivo gravado no disco óptico pode ser lido em qualquer sistema, em vez de ser lido somente naquele sistema no qual ele foi gravado. Então esse é um conceito importante e, claro, tem muito para se falar a respeito do sistema de arquivos, principalmente no tocante à capacidade e segurança. É um conceito que vale a pena explorar bastante. E, finalmente, noções de grandezas elétricas ou de eletricidade em geral. Sim, se você vai trabalhar com hardware, você precisa conhecer um pouco de eletricidade. Você precisa saber o que é corrente elétrica, o que é tensão elétrica, o que é resistência elétrica e principalmente o que é potência elétrica. Por quê? Porque você vai ter que, em algum momento, medir uma fonte, verificar se a fonte está funcionando corretamente, verificar a tensão da fonte.
somar as potências para verificar se é possível instalar uma nova placa de vídeo na máquina ou não, se a fonte vai dar conta, medir a resistência de um cabo para verificar se o cabo está funcionando corretamente e assim por diante. Então, essas noções são importantes e são complexas. Estudar corrente, tensão, resistência e potência, na verdade, é um assunto para vários e vários vídeos. E aqui no canal a gente tem todos esses vídeos, eu recomendo que você os assista aí com bastante carinho e bastante atenção. E como você está vendo na ilustração, temos o desenho de um multímetro aqui. Multímetro é um aparelho que a gente usa para medir essas grandezas elétricas, entre outras. Eu recomendo que você aprenda a usar um multímetro, adquira um multímetro e tenha esse aparelho aí no seu arsenal de técnico. Beleza, gente? Bom, então é isso aí. Apresentei nesse vídeo 15 conceitos extremamente importantes de hardware que todo estudante de tecnologia precisa conhecer e precisa se aprofundar em cada um deles. Lógico que no vídeo aqui foi só uma palhinha de cada um deles. Para todos eles você vai ter um material vasto para estudar. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos se você não for inscrito ainda. E se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. E não deixe de acessar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima!